Fala pessoal, Giancarlo aqui, tudo bem com vocês? Muitos já devem ter ouvido falar de Peltier, as quais são aquelas compactas pastilhas semicondutoras com superfície cerâmica. Costumam ser utilizadas em aplicações tão sensíveis quanto refrigeração de lasers, preservação de material orgânico, passando por outras mais triviais, como por exemplo, bebedouros. O seu funcionamento consiste em, ao aplicar uma corrente elétrica, mover o calor entre os seus lados, gelando de um lado e esquentando do outro, sendo também possível usar essas pastilhas para gerar energia elétrica, aplicando um delta de temperatura entre os dois lados da pastilha, onde a tensão e corrente são maiores conforme se aumenta esse delta, né? É evidente que já deve ter passado na cabeça de muita gente em usar isso daí para refrigerar uma CPU, onde na verdade essa é uma ideia antiga, onde diversos fabricantes se empenharam na produção de sistemas de refrigeração utilizando esses elementos, com destaque ao Intel Cryo Cooling, que podem ser citados ali como uma tentativa mais recente nesse sentido. É razoável citar que, pelo baixo custo de aquisição dessas pastilhas, muitos se enveredam em tentar desenvolver por conta própria sistemas de refrigeração utilizando esse componente, às vezes com sucesso, como foi o caso desse quem vos fala, cujo trabalho de conclusão de curso da Universidade de Engenharia foi justamente o desenvolvimento de um protótipo de Cryo Cooler, o qual ainda não havia sido anunciado na época, onde o meu invento foi demonstrado com sucesso em um Ryzen 3 2200G, que aliás ainda era uma novidade naqueles tempos. Apesar dessas pastilhas apresentarem uma série de vantagens, como as suas compactas dimensões, baixo custo e simplicidade, seu calcanhar de Aquiles é justamente a sua baixa eficiência, onde sistemas single stage costumam ser mais indicados para lidar com cargas térmicas maiores, como as CPUs e GPUs modernas. Agora, se usar Peltier para refrigerar uma CPU moderna pode ser algo complicado, que tal usar isso para gelar algo que a dissipação é bem mais modesta, mas que ainda assim apresenta grande influência nos resultados dos benchmarks de overclock? Claro, estou falando das memórias, e o assunto desse vídeo é exatamente esse, o desenvolvimento de um sistema de refrigeração para memórias usando pastilha termoelétrica. De quebra, sejam bem-vindos ao primeiro episódio aí do quadro Testando Gambiarras, né? Por conta da dificuldade em refrigerar diretamente a memória com a pastilha, seja por limitações de espaço, complexidade adicional de ter que usar mais de um módulo Peltier e custo muito maior, a ideia acabou sendo utilizar dissipadores customizados, do mesmo tipo desses que costumam usar para bloquear as memórias ou congelá-las, e daí fabricar um plate, a qual seria parafusado nesses dissipadores e receberia o Peltier e um outro dissipador para a parte quente dele, ali em cima. Alguns podem questionar aí em relação à área de contato entre o plate e o dissipador ser um tanto quanto limitado. Porém, é necessário ter em mente que na pior das hipóteses estamos falando de cerca de 15 a 20 watts de potência dissipada, que não fica muito longe da realidade do VRM de diversas placas-mãe. E como bem sabemos, a área de contato da base desses dissipadores com os MOSFETs não é algo assim tão diferente da situação aqui. Já que a dissipação de calor das memórias não é tão grande, também não existe a necessidade de se fabricar o plate em cobre, tendo sido usado uma chapa de alumínio 3mm para sua confecção, que representou uma grande economia com o custo de material. Sobre o dissipador para a refrigeração do lado quente da pastilha, foi retirado de uma sucata de um PC da Dell muitos anos atrás, qual também é em 100% de alumínio, e agora está encontrando um novo propósito na vida. Ainda aproveitando esse gancho da dissipação, para esse projeto, foi utilizada uma pastilha Tech 1 12705, que possui um Qmax de cerca de 50 watts, trabalhando ali com 16.2 V, onde no caso, ela será utilizada em 12 volts, que resultaria em um Qmax menor, porém ainda suficiente para a carga, sendo ainda um trabalho fácil aí para o dissipador utilizado do lado quente manter ali um delta decente. Foi utilizada uma mini retífica Dremel 3000 para fazer o trabalho,
algo que junto do operador, cujo nível de perícia com a ferramenta deve ser similar ao de um Homo habilis, contribuiu para que o produto final não ficasse com o acabamento lá muito bonito, né? Porém, ficou perfeitamente funcional e depois de uma polidinha ali até que ficou aceitável, né? Então é o que importa, né? Aí nessas fotos vocês podem ver como que ficou a engenhoca depois de montado, onde foi utilizado uma pastilha aleatória apenas para verificar se as coisas iriam se encaixar corretamente. Algo que felizmente acabou acontecendo, com um resultado muito similar àquele da projeção 3D aí que eu mostrei agora há pouco. Além da própria engenhoca, também foi preciso modificar os dissipadores, fazendo um furo para a instalação do termopar, qual obviamente é necessário para que se tenha uma noção da temperatura das memórias. Assim como ocorre com o overclock extremo utilizando gelo seco ou nitrogênio líquido, também se faz necessário isolar os componentes ao se utilizar o Peltier. Afinal, além da temperatura ir abaixo do ponto de orvalho, que pode trazer consequências desastrosas com a condensação, também perde-se com as trocas de calor com o ambiente, de forma que ao se isolar toda a parte fria, geralmente torna-se possível obter temperatura ali mais baixa, né? Para o isolamento dos dissipadores e do plate foi utilizada a manta elastomérica, enquanto para o PCB das memórias, Plastidip. E por fim, o produto final com todas as partes devidamente isoladas e a primeira cobaia montada para os testes. O processo de instalação é tranquilo, bastando colocar as memórias nos slots, aplicar pasta térmica na parte de cima dos dissipadores e após isso, parafusar o plate de alumínio. É importante observar que a parte de cima pode permanecer montada, não sendo necessário reinstalar a pastilha ou dissipador do lado quente toda vez que for usar, tornando o uso da engenhoca ali algo bem simples e pouco dispendioso. Se alguém ainda acha que a vida da engenhoca vai ser fácil, está redondamente enganado. Para o primeiro teste, o objetivo é claro, pegar o primeiro lugar no ranking do PW Prime 2B com memória DR3, onde para isso foi utilizado um i7 4770K, uma Maximus 7 Impact e um kit de memória de 4 GB G-Skill P2200 CL7 com chips Power Chips. As coisas já foram testadas lá no site, tem um artigo lá que vocês podem ver que está aí na descrição. A respeito do desempenho térmico da engenhoca, para uma temperatura ambiente de 24 graus, essas memórias ficaram ali entre os 5 e 6 graus positivos, atingindo algo entre 3 e 4 com ar-condicionado ligado e temperatura ambiente de 22. Apesar de não ter negativado a escala, esses resultados podem ser considerados bastante satisfatórios, se considerarmos que foi utilizada refrigeração a ar do lado quente da pastilha, como um compromisso de design visando manter o custo dessa gambiarra o menor possível, né? Agora, sobre o resultado do benchmark, a engenhoca fez a diferença e com ela foi possível esticar as memórias até os 2.696 MHz com timings 8, 12, 6, 28, 1T com cerca de 1,95 V, ganhando cerca de 100 MHz e timings mais agressivos do que aquilo que é possível de fazer no ar, que aliados ao excelente exemplar de i7 4770K, foi capaz de completar o PY Prime 2B com frequência de pouco mais aí de 5.1 GHz, que resultou no primeiro lugar do ranking de DDR3 com um tempo de 10.594 segundos e mais de 70 pontos para esse resultado. Então, feitas todas essas apresentações, já ficou claro que a gambiarra funcionou. Mas qual que foi o custo para desenvolver isso tudo? Em relação aos materiais, em valores aproximados, foi o seguinte: uma barra de alumínio, R$ 25,00. O Peltier junto com a junta para isolar, R$ 37,00. Rolo de fita elastomérica, R$ 35,00. Parafusos, R$ 3,00. Dissipadores das memórias, R$ 75,00. Em relação ao dissipador do lado quente e do Thermopar tipo K, foram reaproveitados de sucata, ou já tinha aqui tudo em mãos, né? Porém, é possível encontrar coolers para socketear, que são facilmente adaptáveis a esse uso por cerca de R$ 30,00. O Thermopar
por algo na casa dos 20, isso já considerando o frete. Resumindo, o custo total da gambiarra, excluindo essas ferramentas necessárias para fazer os cortes no alumínio, foi de aproximadamente R$ 225, que ali até que me parece razoável se o intuito for desenvolver algo comprovadamente permite tirar um pouco mais de desempenho das memórias em sessões de benchmark. Evidentemente, tal sistema não é apropriado para uso diário, porém, esse também nunca foi o propósito aqui. Dito isso, dá para dizer que essa experiência foi um sucesso, e sim, é possível usar uma pastilha Peltier para refrigerar as memórias, com bons resultados. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!